Meninas, estou aqui aguardando a entrada de vocês. Sei que todas nós, esses horários da manhã, durante a semana, temos alguns problemas, né? Em relação ao trabalho, enfim. De qualquer forma, é, essa aula gravada aqui, para que vocês possam assistir depois, caso vocês não consigam entrar. E a ideia hoje era para a gente apresentar. é, o livro, né? A gente está dentro desse processo com o Instituto Diversidades, no Festival Ubuntu, para que a gente possa desenvolver os nossos processos de escrita criativa. Os encontros têm sido bastante bacanas, assim, tenho ficado bastante satisfeita com a nossa interação, né? Os encontros presenciais são sempre mais frutíferos, né? A gente demorou um pouquinho para engrenar e é super compreensível, né? A escrita criativa para muitas de vocês era um processo ainda que talvez vocês achassem que não tinham acesso direito, que era impossível da gente criar processos de escrita, desenvolver as nossas próprias narrativas, né? A partir da palavra escrita, né? E a ideia também é que a gente desenvolva a publicação desse material que a gente foi produzindo. Então, a ideia hoje é apresentar um pouquinho para vocês, né, desse material e falar um pouquinho dos gêneros literários, para a gente poder depois fazer uma organização do que a gente costuma produzir mais. Né, quem já tem o hábito da escrita e quem ainda está adquirindo esse hábito da escrita, né, essa competência leitora e escritora, para que possa desenvolver o hábito leitor mesmo, né? É, a gente tem um grupo bastante diverso de mulheres, né? E eu acho que a gente entendeu, assim, que para a gente poder escrever e desenvolver as nossas próprias ideias, as nossas próprias narrativas, a gente precisa realmente criar um repertório. Então, eu acho que esse primeiro processo que já está indo para o finalmente, aí a gente tem o último encontro nos próximos meses, né? O último encontro presencial. E mais duas outras mentorias. Temos a mentoria de domingo, né? Que é uma mentoria que é acessória dessa aqui, que a gente está fazendo hoje. E temos as outras duas mentorias que vão anteceder o nosso evento, porque a gente tem a produção de bastante coisa já realizada e aí a gente precisa desenvolver a organização desse livro, né? Uma diagramação, uma segunda revisão, e também desenvolver uma capa, pensar num título para esse livro, para esse encontro que a gente foi desenvolvendo durante os nossos processos de escrita. Na última mentoria, a gente teve uma dificuldade técnica para apresentar um vídeo, e no último encontro presencial, a gente ouviu uma música da Elza Soares, né, interpretada pela Elza Soares, que se chama Maria da Vila Matilde, e aí eu queria apresentar para vocês, nesse primeiro momento aí, para a gente usar como fruição estética, um vídeo que foi produzido por mulheres como nós, sob a organização da professora Cristiane Fialho, que é uma professora de língua portuguesa do CIEJA Perus, que é a escola onde eu trabalho. E também foi organizado, né, a parte de filmagem e edição pelo professor Marcos Nunes, né, que é um professor da rede municipal, né, um professor de inglês, mas que tem bastante habilidade com tecnologia e que fez essa produção para a gente. Então, uma produção que está no site do Seja Perus, disponível no YouTube, mas que eu vou tentar deixar gravadinha aqui nesse compartilhamento para vocês, tá bom? Vamos ouvir, assim como fruição estética. Eu espero que vocês gostem do vídeo e ele vai falar bastante dos nossos processos, né? A gente a gente já falou bastante sobre ele no último encontro, eu achei bem bacana. O último encontro a gente desenvolveu um jogo. Se der tempo, eu mostro algumas fotos do que a gente produziu aqui, que estão bem bacanas também. E eu vou colocar aqui para a gente usar essa janela, tá bom? E ouvir esse vídeo.
Vamos ver se para a gente vai aparecer o áudio. Espero que apareça o áudio aí pra gente. Então, esse vídeo é um vídeo do Seja Perus. E aí eu vou tentar reproduzir ele aqui para vocês poderem ouvi-lo. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o outro no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço e ofereço um cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos colar. Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita a virigame rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo cheio de unha suja, e passou de mim pra cima de moaja, né, mané? Levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Bom, espero que tenha saído o áudio para vocês verem. Então, esse é um vídeo produzido aí numa oficina que a gente desenvolvia, na verdade, a professora Cristiane Fialho desenvolvia, que era uma oficina de maquiagem. E o tema dessa rodada, né, a gente trabalha com eixos temáticos na escola, e o tema era mulher, né, direitos da mulher.
e essas mulheres se prontificaram, né? Se disponibilizaram a desenvolver esse vídeo, falando um pouquinho sobre a violência que a gente vivencia, né? A gente usou outras músicas no encontro anterior, né? Usamos essa, que é Maria da Vila Matilde, porque o nosso encontro falava um pouquinho sobre superação, né? De todas as violências que a gente já viveu, como que a gente desenvolveu mecanismos e estratégias para a gente superar, né? Essas contendas e essas animosidades que a gente vivenciou aí durante a nossa formação como pessoa, como mãe, como mulher, como companheira, enfim, né? De todas essas mazelas. A escrita criativa foi para a gente desenvolver esse processo mesmo, né? Da gente conseguir falar sobre a gente a partir do nosso ponto de vista, né? E não da percepção que o mundo tem sobre nós, que a família tem sobre nós, que os nossos companheiros ou filhos têm sobre nós, mas é esse espaço de existir que é ditado e narrado por nós mesmas, né? Eu vou colocar aqui para gente agora um pouquinho do livro, fazer essa apresentação para vocês de como que a gente foi desenvolvendo essas, essas atividades, né? E como que a gente foi organizando esses processos, né? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Durante os nossos encontros, a gente percebeu assim que era um grupo bastante diverso e rotativo, né? Que é uma característica mesmo da, do festival e dos encontros, né? Que essas mulheres possam acessar, nem sempre é o mesmo grupo. Então, a gente tem produção dos vários encontros, passamos por vários gêneros literários, um deles foi o conto, a gente trabalhou com poesia, também trabalhou com crônicas, foram esses textos que foram despontando nas nossas narrativas, e aí eu vou apresentar um pouquinho de como a gente fez esse processo, né? Até para que quem chegou aí nos últimos encontros, né? Nesse último que a gente teve aí no sábado retrasado, no domingo retrasado, né? E, como que a gente está seguindo a partir daí, como que a gente foi organizando esses processos, tá bem? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que é o nosso caderno de atividades, tá bom? Vou colocar ele aqui um pouquinho maior para a gente poder, para a gente poder avaliar, para a gente poder ver e para vocês conhecerem o material que a gente está usando nas aulas, né? Então, a gente tem dois processos dentro dessas atividades. Um são os encontros presenciais, né? Realizamos 5 encontros presenciais já dentro do festival. E agora estamos partindo para o último, e as mentorias são sempre posteriores a esses encontros para que a gente possa fazer as nossas revisões, para que a gente possa fazer as correções de texto, né? Pensar em qual gênero esse texto se enquadra. Então, aí está a capa do nosso caderno de atividades, né? Na sequência, e o primeiro encontro, a gente fez lá na MF Jardim Damasceno, e aí a gente usou poesia e conto, né? Usando três exemplos e referências do território noroeste, que são escritoras periféricas, né? Então, a Susana Malu Córdoba. Nós usamos o texto Quero o Avesso do Dia, que está no livro Ásperas Texturas de uma Mulher Oculta, né? É uma poesia que fala um pouquinho sobre o ócio criativo. Também conhecemos Ana Paula de Oyá, que está no livro Histórias que Nenhuma Mulher Deveria Saber Contar, e o texto que a gente usou, né, um conto, se chama Antônia, é um texto de abertura. E depois a gente fechou esse momento de compartilhar, de modelo leitor, né, com a Raquel Almeida, né, que está no livro Sagrado Sopro, do Sol em que Renasço, e o texto que nós lemos foi Da Terra que Renasço, e em seguida a gente fez a produção de textos com acróstico, e a gente fez também a partilha de leitura com registro em vídeo, né?
Então, esses foram os textos que nós utilizamos e depois a proposição desse encontro foi que a gente desenvolvesse um acróstico e para isso, né, eu usei as referências aí do que é um acróstico, que é também um tipo de gênero textual, né, poético, e é um recurso de escrita que a gente pode usar pensando no uso de uma palavra base, e a partir dessas palavras a gente desenvolve outras palavras ou um texto que tenha coesão, né, com a palavra que nós escolhemos, tá bom? E aí depois eu posso mostrar um pouquinho do que do que foram os acrósticos. A gente vai ver na hora que a gente mostrar como que está sendo organizado no livro, tá bom? Então aí o espaço para fazer o acróstico, né? Cada uma das meninas, a partir dos textos da Raquel Almeida, da Suzana Malu e da Ana Paula Joiá, escolheu 3 palavras, desenvolveu uma escrita, né, uma espécie de relato sobre como que esses textos influenciaram na, como que eles chegaram até, né? Porque as subjetividades de um texto são coisas as quais a gente não controla, né? Então, um texto pode pegar a gente de várias maneiras aí. E a partir das palavras, elas fizeram destaque em uma palavra e aí desenvolveram o seu texto poético a partir delas. No segundo encontro, né, a gente falou um pouquinho sobre contos, e aí nós levamos 2 textos. Um texto mais dramático, da Conceição Evaristo, que se chama Maria, e que está no livro Olhos d'Água. E a gente levou um texto de corte, um pouco mais humorado, que está no livro Redemoinho de Dia Quente, se chama Na Boca do Povo, e que foi escrito pela Jarid Arraes, tá bom? E nesse encontro a proposição foi criarmos microcontos, né? Narrativas aí que a gente podia desenvolver pensando em fatos reais ou fictícios, mas usando os recursos de escrever um conto mesmo, né? Desenvolvimento de um personagem. Aqui estão os textos, né? O espaço para a gente desenvolver a atividade, e para a gente fazer esse microconto, a gente usou o recurso de um roteiro. É importante que quando a gente vai escrever qualquer coisa, a gente cria um esboço do que a gente pretende dizer dentro dessa narrativa, né? Então, desenvolver o personagem, quais são as características físicas e psicológicas desse personagem, que não necessariamente precisam estar totalmente explícitas no texto, mas a gente precisa dar ao leitor, quando a gente produz um conto, um texto narrativo, que a gente proponha que esse leitor formule a percepção sobre esse personagem, né? Como ele vai chegar, a gente às vezes cria um personagem dentro de um conto e ele chega de maneiras diferentes a partir da vivência de cada pessoa, de cada leitor, né? No terceiro encontro, a gente falou um pouquinho de crônica, e aí a gente leu excertos de textos do Quarto de Despejo, que é um livro da Carolina Maria de Jesus, né? Carolina Maria de Jesus é considerada uma das primeiras autoras periféricas, né? E que aí abre espaço para essa nossa escrita que a gente vem desenvolvendo. E também nesse dia assistimos a um vídeo que é um vídeo produzido também por senhoras da Educação de Jovens e Adultos do Céu Vila Atlântica, a partir da mediação da professora Maísa Paz, e é com a edição e editoração dela também, que também está no site, né, do YouTube, e depois eu vou deixar para vocês essa aula disponível e coloco o link nos nossos grupos para quem não teve oportunidade de ver, tá? A proposta desse encontro foi que a gente pudesse falar sobre a gente, né? Em que momento a gente fala sobre quem nós somos, né? A partir desse lugar de mulher mesmo e dessa construção do ser feminino, né? Que a gente desenvolve, porque a feminilidade também tem muitas facetas, né? A gente às vezes precisa desenvolver uma faceta. é, Aceita socialmente, e a ideia da nossa escrita criativa é que a gente se liberte um pouco dessas amarras sociais e que a gente desenvolva
a gente desenvolvesse uma biografia a partir de quem eu sou, não só pensando, né, no ser mãe ou ser companheira, mas com quem eu sou enquanto mulher, trabalhadora, né, enquanto produtora de cultura no meu território, né, enquanto uma pessoa escrevivente aí, parafraseando a Conceição Evaristo, e aí o roteiro para a gente escrever uma autobiografia, uma mini autobiografia, né? Porque uma biografia é um texto bastante grande, porque a gente precisa passar por bastante, por uma ação cronológica, né, da nossa vida. A gente fez apenas uma mini biografia para falar um pouquinho de quais são as nossas importâncias, os nossos desejos, quais são os nossos gostos pessoais, né? Quem a gente é no mundo, assim. Então, logo a seguir eu mostro um pouquinho de como foi esse processo. No encontro 4 a gente trabalhou com o gênero poesia, né? E aí a gente fez um encontro bem bacana, cujas fotos estou apresentando aqui para vocês. E aí a gente fez um pouco de reflexologia das mãos, né? E aí a gente tem nos nossos encontros usado bastante o recurso é, de usar ervas secas, óleos, cremes e óleos essenciais, né, para fazer estímulo também da nossa percepção olfativa, porque quando a gente percebe um texto, a gente percebe o texto não só visualmente, mas a gente também lembra e tem memórias afetivas de cheiros, de lugares, de pessoas, né? E nesse dia a gente tinha o objetivo de desenvolver uma estrofe poética. A roda de conversa nesse dia tinha o tema memória, e cada uma de nós partilhou uma memória que fosse marcante na sua vida, né? Uma memória aí infanto-juvenil, ou até uma memória um pouco mais recente, para a gente pensar quais foram os nossos percursos nessa formação de quem a gente é, tá bom? Nesse dia, após essa roda de conversa, nós desenvolvemos aí uma espécie de mapa mental, mapa conceitual que também está aqui na foto, e cada uma tirou uma palavra dessa nossa interação e criamos esse mapa mental aí, e posteriormente cada uma usou a sua palavra como disparador para essa estrofe poética, tá bom? Bom, no quinto encontro, né, que foi aí no dia 16 de junho, né, 2 semanas atrás, nós trabalhamos um pouquinho com gêneros poéticos, né, com poesia e samba, né? E aí a gente partilhou excertos de samba da Elza Soares, da Dona Ivone Lara, Alcione e Aline Calixto, que estão aqui expostos nesses trechos de música. E a gente também usou como recurso um jogo, né? Um jogo de trilha. E nesse jogo de trilha, a gente tinha alguns desafios a responder, especialmente os desafios sobre hábito leitor. E aí os livros de várias autoras periféricas estavam lá, periféricas, né? E outras mais canônicas, mas do cânone brasileiro e de preferência das mulheres pretas, nós levamos para criar esse hábito leitor em vocês e para que vocês conhecessem realmente outras mulheres que normalmente não estão expressas muito bem é, nas mídias sociais ou nas formações, enfim, né? A ideia desse processo de escrita criativa também é a gente potencializar o desenvolvimento dessas mulheres periféricas que são escritoras, escreviventes, que são produtoras de cultura no seu lugar, tá bom? Então, as músicas que nós usamos, os excertos foram da música de composição da Dona Ivone Lara, aquela que se chama Alguém Me Avisou. A gente também usou uma música de composição do Juninho Peralva e do Paulinho Rezende, que é interpretada pela Alcione, a Loba. Usamos A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares, e também Maria da Vila Matilde, né? E a composição é de Alice Coutinho e Rômulo Frois. E usamos uma música da Aline Calixto, que é uma música meio exaltação à figura feminina, que foi
composta por Sandro Borges e Santão, e é interpretada por Aline Calixto. Todas essas músicas vocês encontram nas plataformas digitais, né? Ou em vídeo, né, no YouTube, para que vocês possam acessar e ouvi-las, né? Bom, estamos partindo aí para o último encontro. O último encontro deve acontecer aí no final de junho ou meados de agosto. E a ideia para o último encontro é que a gente já tenha aí consolidado uma boa parte do nosso livro, e aí a gente possa realmente fazer a partilha dessas leituras, desses textos, e também produzir o nosso autorretrato e também pensar em um título para o nosso livro, né? E uma capa possível para essa atividade, tá? Então, esse é o nosso caderno de atividades. Passamos por aqui. Quem não teve oportunidade de vê-lo ou de segurar o caderno na mão, é uma prévia do que a gente tem, é esse caderno, tá bom? Bom, vamos começar então a mostrar para vocês quais são, como foram os textos digitados aí, já estão em processo de organização, né? Nesses últimos encontros, né? No encontro 4 e 5, a gente também criou 2 textos coletivos que ainda estão em processo de digitação, revisão e diagramação, e que a gente vai aí expor para vocês no sexto encontro presencial, para a gente ver como que vai ficar a cara desse nosso livro. Vou mostrar para vocês os acrósticos, né? Os acrósticos, como eu falei, são recursos poéticos e eles foram produzidos a partir de uma palavra base, e aí as mulheres foram ressignificando essa palavra e desenvolvendo os seus textos poéticos a partir disso, né? Vou aqui compartilhar para vocês os nossos acrósticos. Deixa eu encontrá-los aqui. Deixa eu só encontrar, colocar aqui direitinho. Muito bem. Eu tenho alguma dificuldade com a tecnologia, gente, especialmente no Teams aqui, mas vai dar tudo certo, né? Eu sou uma pessoa de data de nascimento avançada, e aí a gente tem algumas dificuldades, mas eu vou colocar aqui para vocês. Bom, aqui estão os nossos acrósticos, né? Esse aqui ele tá em PDF, então parece um pouco desconfigurado, né? Porque eu tenho alguns textos que são maiores e outros menores. E aí a gente fez o acróstico de algumas maneiras, né? A gente pode usar a palavra inicial, né? Ali na frente do próprio acróstico, né? A gente pode usar aí a palavra inicial, como a gente está vendo. E também a gente pode fazer, que a gente chama de acróstico propriamente dito. Algumas meninas usaram esse recurso e outras fizeram o teléstico, onde a palavra fica no meio, né? Aliás, o mesóstico e o teléstico, onde a gente coloca a palavra no final. Mas os mais utilizados para essa atividade foram o propriamente dito, onde a palavra se desenvolve exatamente aqui, ó, tá? Então, a gente tem aqui o acróstico da Heloísa Meirelles, e a palavra escolhida por ela é ancestral, né? E aí, a Heloísa diz assim: aquele que vem antes, nascendo e trilhando o caminho do existir, sabiamente, tecnologicamente, resistir para continuar existindo. Ancestrais do amanhã somos nós, lutando em uma só voz. O acróstico, eu posso desenvolver um texto a partir dele ou desenvolver outras palavras relacionadas. O da Carolina, que está logo aqui do lado, a palavra é sofrer. E aí a Carol ressignificou essa palavra dizendo assim: simplicidade, orgulho, felicidade, respeito, estabilidade e sabedoria. A Ariane Freitas, a Ariane, a palavra da Ariane foi preconceito, né? Preconceito, e ela também ressignificou usando o recurso do acróstico propriamente dito. Paixão, riqueza, esperança, coragem, ódio, negação, carinho, emoção, inteligência, tristeza,
orgulho. A Daudete, ela vai usar como palavra base a palavra permitir, e aí ela usa o acróstico mesóstico, onde a palavra aparece no meio aqui, ó. Tá vendo aqui no meio? A palavra da Daudete é permitir. Pensar, entender, harmonizar, amar, vida, intuição, interagir e rir. Vamos para os próximos. Bom, o próximo acróstico é da Fernanda Sofia. Fernanda participou de todos os encontros, né? E a palavra dela é ancestralidade, e ela também usou o recurso do acróstico mesóstico, onde a palavra aparece aqui no meio, ó, se vocês conseguirem perceber, aqui nessa palavra em negrito, ancestralidade. Gratidão, união, matriarca, espiritualidade, sucesso, traição, preconceito, racismo, luz, vida, sororidade, verdade, saúde, espiritualidade. A Adna também usou o recurso do acróstico mesóstico, e a palavra da Adna é raízes. E aí ela diz assim no seu acróstico: originador, alimento, firme, produz, esperança, solidariedade, né? Então, esses foram os acrósticos que a gente tem até o momento, que já estão organizados e digitados aí. A ideia é que a gente vá fazer, a gente ainda não formatou, e a ideia no próximo encontro é a gente pensar como vai ser a organização desses textos, se nós vamos organizar por gêneros, né? Ou se nós vamos organizar por autoras. Isso também é uma produção que a gente vai precisar organizar no próximo encontro. Na sequência, a gente tem os microcontos, e aí a gente tem alguns contos bem bacanas. Eu vou ler trechinhos de alguns, né, especialmente das meninas que estão desenvolvendo o curso há mais tempo. Vou colocar aqui para a gente ver os microcontos, que também já estão digitados, tá? O primeiro microconto é da Aleandra e ele se chama Real, Feminina, Sociedade e Respeito. Os corpos das meninas não são respeitados. Se aproveitam da inocência e da vulnerabilidade. Mas como cobrar os seus direitos se existem marcas nos corpos femininos desde o descobrimento do Brasil? As mulheres, até esta década, ainda sofrem abusos. Será que a sociedade está conseguindo diminuir essa questão? Por que mesmo agora a mulher adulta continua recebendo essa falta de respeito? Bom, Fernanda Sofia escreveu A Rainha do Gueto. Passou pela porta da lanchonete bem cedo e ouviu a conversa entre eles. Já vai ela, ó, com o violão nas costas. Tem que arrumar o que fazer. Só fica perdendo tempo em nada com nada. Não tem trabalho fixo e fica se iludindo com a música. Mas ela canta bem. Eu vi no Exu do Santo Eduardo e o público gosta, mas ninguém dá dinheiro para ela. Mas o que ninguém espera é que sua dança vai levá-la para a música, e o futuro na gravadora já é certo. Ela acenou para o ônibus e seguiu seu caminho. O próximo conto não tem nome, mas é da Daniele Anacleto, e ela diz assim: mulher preta, 28 anos, em casa no dia chuvoso com seus 2 filhos. Tenta realizar a sua prova para um concurso público. Seu desafio: alimentar, acalentar e acalmar as suas crias para que, enfim, possa concluir sua prova. Mas como conseguir isso sem uma rede de apoio? Qual a importância dessa prova? É claro que deseja dar um futuro melhor para seus filhos. Mas a que custo conseguir isso? Deve deixá-los de lado para estudar ou tentar com eles por perto? Um chorando de fome, o outro gritando por colo. No relógio, se aproxima o tempo limite de entrega da prova. Bate o desespero, a angústia, o medo, e a raiva vem junto com um grito: quietos, eu preciso de silêncio. Ela consegue concluir a prova no prazo. Um suspiro de alívio. Ao seu lado, 2 olhares cheios de amor e súplica por carinho. Daí um abraço vem, cheio de culpas, porém transbordando de amor.
O outro é da Karina Franciele e diz assim: uma mulher de 28 anos, preta e periférica, com 3 filhos, mãe e mulher. O dia a dia de uma mãe solo que batalha pelos filhos e não deixa a peteca cair. Batalhando pela guarda dos filhos e moradia. Morou em lugares sinistros, passou fome e pediu dinheiro no farol. Conheceu uma pessoa super legal e até hoje estão juntos. Hoje, ela está bem, cuidando dos filhos e seguindo seus objetivos. E aí, dentre esses, a gente tem outros contos que foram desenvolvidos aqui por tantas mulheres, Carla Cristina, Samara Fernandes, Evelyn Cristina, e eu vou ler esse que é o da Elô, que ela também tem, a partir do nosso terceiro encontro, ela se agregou ao nosso grupo e foi muito bacana. O conto da Elô se chama O Brilho Apagado. Solar, uma mulher linda de 38 anos, de pele escura e brilhante, cabelos trançados de forma primorosa, finalizado em um coque no topo da cabeça. Sempre foi muito perfumada e arrumada, extremamente educada, mas muito calada. Não gostava de chamar muita atenção. Solar era tímida e trabalhava em uma empresa de contabilidade, onde passava a maior parte dos seus dias analisando dados dos seus clientes e gerando os relatórios contábeis. Era janeiro, uma sexta-feira quente, fazia 32 graus. Ela estava aguardando o ônibus para voltar para casa. A coralva do seu vestido longo destacava ainda mais a sua beleza, esta que Solar não conseguia sentir, mesmo sendo vista e elogiada por todos. Solar trazia em si uma melancolia, disfarçada em timidez. O sol o sol que compunha seu nome, tinha um brilho meio apagado. Então, esses foram os textos, os microcontos que as meninas desenvolveram. E o livro está, assim, realmente muito bacana, muito bonito. E no encontro seguinte, a gente fez a atividade ficou voltada para a gente escrever a nossa mini biografia. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês das mini biografias que a gente coletou. Teandra Maria, 27 anos. Sou dona de casa, sou mãe e trabalho fora como auxiliar de limpeza. Sou esposa, amo ser quem sou. Amo ter momentos com a minha família, mas também amo ter meus momentos. Tenho 3 filhos que são minha vida e amo passear com eles. Amo momentos em família. Ale Albuquerque, mulher preta, 25 anos, mãe de 3 filhos, sonhadora. Amante de uma terapia, ouvir músicas antigas, escorpiana determinada, protetora e com diversos sonhos, ainda no caminho de me encontrar, resistente ao preconceito. Até os dias de hoje, só fui mãe. Não só, mas ser mãe é uma das maiores dádivas da vida. No caminho ao meu encontro, me vejo obstetra no futuro, a protetora das mulheres, no momento em que é menos vista. Amo uma cerveja e samba. Heloísa Meirelles, 39 anos gregorianos. Trago o significado do nome aquela que luta. Obstinada, estilosa, fluida, criativa e sonhadora. Empreendedora, artista, artesã, cantadora, artista capilar que, através dos seus trançados e penteados, ajuda a despertar o sentimento da beleza nas pessoas. Filha e irmã, mãe de algumas plantas e muitos projetos. Eu só quero ser, bem como a árvore ou pé de alecrim. Só é, eu só quero entregar o meu melhor para o mundo. Eu sou meu próprio objeto de estudo. Adna de Souza Silva. Tenho 32 anos, sou nordestina, mas fui criada em São Paulo. Sou mulher negra, mãe de 3 meninos. Sou esposa, sou filha e sou irmã. Uma mulher comum com uma mulher comum com sonhos e aspirações, com meus sonhos incomuns. Tenho o sonho de mudar o mundo, mas recentemente descobri que tenho que mudar a mim mesma. Nesta busca, vim parar aqui, escrevendo para você e quem sabe você não acaba como eu, mudando a si mesma e assim transformando o mundo. Maria Vandir, conhecida como Wanda, 71 anos. Sou uma mulher séria, às vezes rigorosa. Cuido da casa e dos netos. Gosto muito de sertanejo e por isso sou casada com um violonista. Gosto de praia, barzinhos e tomar a minha cervejinha. Sou Maria Sidney, a Neuza, e prefiro ser chamada assim. Tenho 80 anos, dançarina de sertanejo, muito alegre e afetiva.
Sou falante e brincalhona, com uma personalidade divertida. Sou uma trabalhadora de casa, faço caminhadas, gosto de passeios, sou alguém que curte a rua, a comunidade e os barzinhos. Sou viúva por 2 vezes e fui muito amada. Hoje, quando namoro, não aceito menos que isso. Quem sou eu? Fernanda Sofia. Artista, artivista, compositora, musicista, cantora, diretora de vídeo, fotógrafa. Fui presidente da SATED Alagoas, coordenei e fui arte educadora na CUFA São Paulo, coordenei e fiz curadoria na Ocupação 9 de Julho, fui diretora artística da Casa Amarela, produzi e fui arte educadora na HDA Models. Fui produtora nos teatros Faroeste, Vento Forte, Grupo Census, assistente de paisagismo e jardinagem profissional da Escola Elisa Nascimento. Sou vice-presidente da AME, Associação e Empoderamento Feminino. Sou a Leandra Cabral, nascida em 12 de março de 1970, no mesmo dia em que foram constituídas e vigoradas leis de direitos humanos, que mais tarde comporiam a Constituição brasileira. Luto contra a fome, junto com as lideranças das comunidades da Zona Norte e Mãe Solo. O dom que adquiri como profissional contribui com minhas lutas diárias para o combate às desigualdades e segurança alimentar. Foi minha família mineira de Poços de Caldas, cidade turística que chegou a São Paulo em 1965, e aqui ficaram chocados com a pobreza. Então, essa luta vem da ancestralidade. E esses foram os microcontos que as meninas desenvolveram. É, temos aqui ainda alguns outros textos para gente apresentar, né? A gente foi fazendo após o encontro número 4, a gente tirou as palavras, né? Que elas julgaram mais importantes, que vocês julgaram mais importantes, e que aí então foi objeto da escrita e da construção da poesia, tá bom? Vou partilhar aqui com vocês também. Está tudo muito bacana, muito bonito. É claro que ainda falta, né, uma segunda revisão para a gente tirar erros de ortografia, pontuações, erros de digitação, enfim, mas é legal a gente conseguir ver o livro tomando corpo, né? Para fazer uma parte aqui antes de partir para a leitura das poesias, para mim está sendo um processo bastante satisfatório pensar em organizar esse livro, né, que é uma coletânea dessas mulheres que passaram por mim, né? Eu acho que quando as pessoas passam por nós, elas acabam deixando um pouco de si e acabam levando um pouco da gente, né? Essa frase não é minha, eu já ouvi algumas vezes aí, e quem criou essa frase foi bem-aventurado, assim, porque é real pensar que a gente deixa mesmo um pouco da gente em cada pessoa por onde a gente passa e também carrega um pouco das pessoas nos nossos fazeres, em nossas vivências, em nossas lembranças, em nossas memórias, né? Esse encontro era para falar de memória e aí as palavras que surgiram acabaram nomeando as poesias das meninas e elas desenvolveram então dessa forma. Guerreira e Feliz, de Maria Valdelice. Hoje, posso dizer que sou uma pessoa feliz e sou guerreira. Gosto muito de brincar e sorrir. Procuro sobreviver diante de tanta luta. Eliane Dantas, Próspera. A luta deve prosperar no mundo de meu Deus, para se vencer um dia antes de dizer adeus. Brincava, de Nilza Alves. Quando eu brincava nas areias quentes do sertão do Ceará, eu era muito feliz. A vida era uma brincadeira com os amigos. Que felicidade! Tranquilidade, de Sandra de Medeiros. Eu quero que toda pessoa possa ter tranquilidade e não ter preocupação. Assim, o mundo será bom para todos. E sonhar que todos tenham oportunidade e poder em seus objetivos. Alegria, de Margarida Maria. Alegre, acordo sorrindo. Alegre, sempre caminho. Alegre cantando. Alegre eu cozinho. Carinho, de Maria Aparecida Soares. Com carinho eu vou. Com carinho vou para frente. Com carinho vou e sempre estou. Presença, amor, sonho, realizações. O desejo do coração é sorrir sempre.
Amor, de Neuza. Amar, querer bem. Dançar, tudo de bom. Namorar e ser feliz. Conversar com as pessoas é adorável. Felicidade, de Wanda. Alegrar-me com a família de um jeito diferente. Comer camarão à beira-mar. Falar um pouco, mas brigar muito. Brincar e ser risonha. Irreverente. Presença, de Maria de Lourdes. Amar é felicidade. Viver é estabilidade. Sorrir é alegria. Sobreviver é economizar. Foco, de Fernanda Sofia. Foco. Acorda e se faz viver. Toma banho, se alimenta, faz a oração. Toma teu chá e foca. Foca no teu desejo. Esperança, de Valdete Pereira. Eu espero ainda muito da vida, apesar de já ter meus 64 anos, viver sempre com saúde em primeiro lugar. E no caso desse, tem aí essa epígrafe que é da própria Valdete. E em seguida vem a estrofe. Amar com alegria, confiar ao namorar, conversar e conversar, dançar com os meus amigos. Sobrevivente, de Adna de Souza. Sobrevivo sorrindo, sobrevivi cantando, sobrevivi com esperança, sobrevivi com meus pés fincados como raízes fortes. Coragem, de Larissa Bianca. Coragem para não viver em uma sociedade que só quer me ver nas margens de minhas viagens, onde nelas há boas paisagens. Mesmo com as angústias e felicidades, não vou viver à margem, pois eu sou coragem e não miragem. Luta, de Aleandro Elias. Lutar sempre significa focar. Lutar sempre significa vencer. Lutar sempre significa conquistar. Lutar sempre e viver com alegrias e muitas felicidades. E esses foram os textos que a gente desenvolveu no encontro de número 4, né? Desses encontros também saíram 2 outros textos que foram textos coletivos, né? E aí a gente também está no processo de digitação, diagramação desses textos, e eu vou encontrá-los aqui para poder partilhar com vocês, porque foram textos bem bacanas, onde a gente pôde falar um pouquinho sobre o que é um substantivo, né? O que é um verbo, e assim, a experiência, né, de lidar com mulheres tão diversas, né? Aquelas que têm o hábito leitor e escritor, e aquelas que ainda não tiveram nem a oportunidade de alfabetização, mas que têm um saber empírico e um saber ancestral tão grande que reflete no que vive, no que fala, né? E isso é muito legal da gente presenciar, assim, é muito legal da gente viver, e eu estou curtindo bastante esse processo. Deixa eu encontrar os textos para ver se eu consigo lê-los para vocês aqui. Esses 2 textos eu ainda não tinha conseguido digitar, né? Vou encontrá-los, vou encontrar os textos aqui. Deixa eu, deixa eu ver se eu encontro por aqui. Ah, é bastante importante, né, que a gente que está desenvolvendo esse processo e estamos aí partindo para os finalmente, que a gente realmente não falte no último encontro presencial, e se a gente tiver a oportunidade, que a gente possa é, que a gente possa tiver a oportunidade que a gente possa participar também das mentorias, né? Não precisa necessariamente ser, não precisa necessariamente ser apenas aquelas meninas que mantiveram interesse, mas qualquer pessoa pode aí desenvolver e ter
esse desejo de escrever e participar com a gente, né? Mas, eu não escrevo, eu tenho dificuldade de escrever, eu nunca fui à escola, enfim. Gente, nada disso é um empecilho para que a gente desenvolva os nossos processos de escrita, né? Então, a gente pode ter aí essa oportunidade de, pelo menos, vivenciar essa experiência junto com as meninas, né? Deixa eu ver se eu encontro o texto aqui. Eu acho que eles estão em fotos. Vou achar aqui as fotos para poder ler para vocês. Tudo bem, encontrei aqui a foto. Deixa eu abrir. E a gente vai poder eu vou partilhar aqui para vocês poderem ver um pouquinho do que foi o processo, né? Os textos coletivos, cada mulher foi falando uma palavra que de alguma forma tivesse um simbolismo ou uma referência com a atividade desenvolvida no dia, e posteriormente a gente foi pensando em verbos que pudessem compor junto com essas palavras, assim, né? E para ser uma maneira mais simples de compreender, né? É, e o desenvolvimento, assim, né? É um dos recursos que a gente pode utilizar, né? Pensar nos verbos no infinitivo e pensar nas palavras que vêm à nossa cabeça, e aí depois agrupá-las de forma que elas fiquem sonoras, que elas tenham uma sonoridade bacana para o que a gente pretende dizer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, aqui, muito bem. O texto que a gente desenvolveu é esse que está na foto. Esse encontro foi bem bacana. E aí eu vou ler um trechinho dele, e o nome dele é Presença. Memória de nós que é correria, guerreiras a cantar e bailar com carinho, andar em busca da felicidade, fluir tranquilidade, ganhar coragem, sonhar próspera, no amor, sorrir de alegria, nunca magoar uma sobrevivente. E aí tem um outro trechinho embaixo que não está expresso nessa foto, mas essas palavras que estão grifadas ou sublinhadas aí com esse traço embaixo foram as palavras e os verbos que as mulheres foram ditando durante o processo. Então, enquanto elas iam produzindo, eu ia perguntando para elas uma palavra e um verbo, e na sequência a gente ia montando junto e colocando palavras, né, numa ordem ou em outra, para que o texto tivesse aí um encadeamento bacana de leitura e também uma boa sonoridade. Então, eu acho que foi um processo bem bacana, bem legal, assim, é, bem divertido, inclusive. E eu acho que a partilha, né, é ainda muito importante. O grupo, né, ele é basicamente formado por mulheres 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, tem senhoras de 80 anos ou mais. E é muito interessante, né, como a gente vai criando essa possibilidade de formação de um público mais experiente, porque eu acho que é uma maneira da gente deixar os nossos escritos, que são imbuídos e imbricados de tantos conhecimentos, para essa juventude que vem chegando, né? A gente vive uma era de velocidade onde muitas vezes as coisas se tornam ininteligíveis, né? Por quê? Porque a gente não para pensar, a gente está numa era extremamente veloz, onde a gente se informa muitas vezes ou desenvolve as nossas reflexões e percepções com vídeos, com Reels, com TikToks, enfim, de 30 segundos, né? E a gente precisa mais, né?
A gente perdeu a propriedade, eu acho que especialmente a juventude, de ouvir os mais velhos, né? De se preocupar com que essa sabedoria, com que essa experiência, ela também nos proteja, nos acolha e que faça parte de quem somos, né? A partir dessa vivência com os nossos anciãos aí, né? As nossas anciãs e os nossos anciãos. Eu acho que falta muito ainda para gente conseguir desenvolver nessa juventude. E isso não é generalista, mas é em grande parte que é uma geração que, apesar de se achar bastante autossuficiente, ela vive meio que refém das redes sociais e o que causam processos de depressão, ansiedade e outras questões emocionais, né? E nada como ter por perto a presença das pessoas mais experientes para que possam nos conduzir num caminho um pouco menos tortuoso, né? Então essas mulheres elas têm me dado presentes a cada encontro que eu acho que está expresso nessa poesia que se chama Presença, né? É, presença, o que que é estar presente, né? O que que é estar junto, muitas vezes, né? É, é a gente vibrar a mesma intenção, a mesma energia, né? Eu penso que falta bastante, eu acho que pensa faltando bastante a uma possibilidade da gente se reorganizar, né? E deixar para essa juventude aí essa batuta aí, porque da escrita, da produção, da arte, da música, porque a gente vem fazendo, mas vamos passar o bastão muito em breve, assim, né? E é importante que a gente desenvolva esse processo e, e a gente possa manter e validar os nossos escritos, né? Para que eles também se tornem um processo documental, para que eles também se tornem um processo de registro das nossas narrativas, né? E fazer isso está sendo bastante bacana para mim, assim, desenvolver isso com vocês, assim, né? Bom, deixa eu parar de compartilhar essa. A gente tem um outro texto que a gente desenvolveu no último encontro, que ainda está em processo de digitação, e eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho do que, depois de todo esse processo aí, a intenção de vocês é que vocês pensem futuramente o que vocês querem desenvolver nesses processos de escrita. E então, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês pensarem qual é a maneira que a escrita ou a leitura chega para você de forma mais fácil, mais fluida, né? Eu trouxe aqui eu trouxe aqui uma página falando um pouquinho sobre esses gêneros literários, né? E queria falar um pouquinho sobre ela. Vou projetar aqui para vocês poderem ver também, para a gente ir partindo para os finalmente. Eu não sei se eu tive algum problema, e aí eu recebi aqui algumas mensagens das meninas que não estavam conseguindo entrar de alguma forma, mas eu vou deixar essa aula gravada para que vocês possam assistir depois, tudo bem?
Bom, eu gosto bastante desse site que é o Toda Matéria e ele me ajuda bastante nesse processo de. Ele me ajuda bastante nesse processo de estudo, né? Porque ele é bem didático, então vocês podem pesquisar muitas coisas aqui no Toda Matéria, mas a gente vai ver um texto aqui da Daniela Diana, de Gêneros Literários, que é uma professora de letras, e aí ela vai dizendo um pouquinho, né? Quais são as categorias que organizam os tipos de textos literários que a gente está desenvolvendo, né? E quais são as características que eles possuem para depois vocês poderem, inclusive, saber qual é o gênero que vocês têm mais facilidade de desenvolver o seu pensamento ou a sua escrita, né? Bom, eles são classificados então em três tipos. Os gêneros literários são classificados em três tipos. E um deles é o lírico, né? Que vai incluir os textos poéticos, aqueles que têm caráter sentimental, aqueles que revelam emoções do poeta, por exemplo, sonetos, enfim, poesias de forma geral. A gente tem um texto narrativo, que a gente chamava ele de épico antigamente, e que ele vai narrar a história de um personagem situado num tempo, no espaço e no lugar, como, por exemplo, um romance, né? Mas tem outros gêneros também literários, outros estilos literários além do romance, que são narrativos. E um gênero dramático, que aí vai reunir, por exemplo, textos teatrais que são cenas que são, podem ser encenados, por exemplo, uma comédia. São aqueles textos mais roteirizados, né? E aí, como a gente trabalhou bastante com poesia, conto e crônica, nós ficamos bastante no gênero lírico e no gênero narrativo. Então, para a gente só. Preciso classificar todos os meus textos quando eu escrevo. Ah, ele é poesia ou é crônica, ou é conto, sabe? É, eu acho que isso também pode nos limitar muito, né? Mas é claro que a gente vai começar a perceber qual é a minha maneira mais fácil de escrever. Ah, a poesia ela me vem com mais facilidade, ela me vem mais pronta, ela me vem com mais intensidade, né? Eu tenho uma facilidade maior para fazer as coisas em poesia, né? Bom, o gênero lírico, né? Vamos fazer um pouquinho vamos destrinchar um pouquinho aqui, né? Ele vai ser um gênero escrito em versos, e aí ele vai trazer, como disse lá em cima, essas impressões do poeta e essas emoções, as impressões e as emoções, né? Muitas vezes eles são marcados por essa subjetividade. E como eu falei para vocês, quando a gente cria o hábito leitor e a gente lê um texto, ou a gente escreve um texto para alguém ler, o texto ele nos soa a partir das nossas vivências, a partir daquilo que a gente quer expressar, mas quando ele sai para a leitura de um terceiro, ele deixa de ser só nosso e ele vai fazer parte ali da subjetividade dessa pessoa que lê, que está imbuída também das suas vivências, tá bom? É, Normalmente, os textos líricos vão ser escritos em primeira pessoa, então é o eu, né? O eu lírico, o que a gente chama de eu lírico, né? É, Muitas vezes, esse gênero ele tem uma curiosidade sobre ele que por que que ele chama lírico, né? Porque muitas vezes em épocas passadas ele era acompanhado de uma instrumentalização. Quando eu ia declamar uma poesia, era acompanhado de um instrumento, normalmente era lira, por isso são gênero lírico, tá bom? Alguns subgêneros do lírico. Então, sonetos. O soneto é um poema de forma fixa e ele tem uma estrutura que é formada lá por 14 versos. São dois quartetos e dois tercetos, tá bom? Poesia é um texto poético que é formado por versos que se agrupam em estrofes. E aí a gente pode usar quadrinhas, enfim, quintas, sextilhas, enfim, tá bom? Ode é um poema de exaltação composta para ser declamada ou cantada. Então a gente às vezes escuta as pessoas assim: "Ah, eu vou fazer uma ode à sua beleza". Então é como se você fosse declamar exaltando a beleza de alguém. A gente tem os haikais. Os haikais são textos mais curtos e eles têm uma forma fixa e eles têm uma origem japonesa e eles são formados por três versos, né? É diferente de, por exemplo, uma quadra ou de uma poesia. Um haikai ele tem três versos
é um texto bem curtinho, bem objetivo. Bom, outro gênero lírico é o hino, é um poema que homenageia alguém ou venera algo, tá bom? Podemos escrever também no gênero lírico uma sátira, que é um poema que ridiculariza pessoas ou costumes. Então, aquele texto que vai fazer ali algumas críticas, né? De forma bem pejorativa. Bom, vamos. Eu gosto muito dessa página porque ela trouxe aqui. A gente está falando bastante de mulheres, mas eu acho que esse é um texto que talvez a gente já tenha ouvido em algum momento, que é um texto de Vinícius de Moraes, e aí ele é o soneto da fidelidade, né? Falar de fidelidade é engraçado, né, nos tempos de hoje, né? O que é fidelidade? Porque os conceitos vão mudando, as palavras vão mudando e os conceitos vão mudando também a partir da passagem do tempo, né? O conceito de fidelidade em algum tempo tinha uma peculiaridade, e hoje o conceito de fidelidade também, apesar de manter ali um pouco da sua origem, ele tem agora o que a gente chama de um pouco mais de fluidez, e que é uma organização e um combinado feito ali pelas pessoas que, 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 que desenvolvem essas relações. Mas isso aqui é muito bonito, chama Soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Eu acho que esses a gente já ouviu em algum momento da nossa vida. Depois a gente tem o gênero narrativo, né? Que vai ser um texto um pouco mais moderno, que é prosa. Prosa é uma conversa, é uma narrativa, e que vai narrar uma história, e ele precisa conter esses elementos, né? Um enredo é uma história que tem uma sucessão de acontecimentos e um desfecho, né? Aquele narrador que às vezes pode ser um narrador que tá como se ele estivesse para fora da história, olhando, observando e narrando aqueles fatos. E os personagens que são o objeto da narrativa e estão presentes nessa história. E o tempo, em que momento que isso acontece, né? Um texto narrativo ele precisa ter um período, até para ele ter, inclusive, uma configuração textual, estrutural de texto, para a gente saber usar os termos da narrativa que a gente está escrevendo, e o espaço, que é o local. Então, isso, quando a gente vai fazer um texto narrativo em prosa, já é uma espécie de roteiro que a gente pode utilizar, tá bom? Quais são os subgêneros dos textos narrativos? Epopeia, nossa, é um nome difícil, né, gente? Que é uma narrativa longa sobre fatos grandiosos de um herói ou de um povo. Então, eu posso estar fazendo a narrativa aí de um momento da história e de um fato bastante marcante na história. O romance, que é uma narrativa extensa, que vai ser escrita em prosa, vai revelar ações de personagens, né, que se relacionam dentro de uma história. Novela, ela também é escrita em prosa e é uma narrativa longa, porém um pouco mais breve do que um romance, né? Ah, o conto, ele vai ser escrito em prosa, é uma narrativa mais objetiva e conta e curta que a novela e que o romance. Então, um conto, ele precisa ali ser um pouco mais sucinto, né? É diferente da gente fazer um romance, que eu posso ter ali capítulos de uma mesma história. Um conto, ele precisa ter ali aquele enredo, então o desenvolvimento da história e um desfecho breve para ele ter um encadeamento bom de leitura e segurar mesmo o leitor. A crônica vai ser uma narrativa breve e que ela vai estar principalmente baseada em acontecimentos do cotidiano. Eu estou narrando um fato do cotidiano.
E a fábula? A fábula é quando a gente usa uma narrativa mais fantasiosa ou fictícia para ensinar sobre algo, né? Normalmente a fábula tem, quando a gente lê fábulas assim, elas têm uma moral da história, assim, né? Para mostrar ou ensinar algum conceito, tá bom? Vamos lá. Vamos ler um exemplo de narrativa aqui, uma fábula. A Rã e o Boi é uma fábula de Êxopo e tem o seguinte ensinamento: quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta: quem é o maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais e mais, até que arrebentou. Então, vejam que a fábula, por exemplo, ela vai sempre trazer ali uma ideia dessas características muito humanas, mas que estão postas ali em animais que têm uma moral, um ensinamento, uma coisa para falar depois. E aí a gente tem um gênero dramático, que vai ser um gênero mais teatral, né? Uma escrita de um roteiro, uma cena, uma peça, enfim, que é para ser apresentado para uma porção de espectadores, tá bom? Os subgêneros dos textos dramáticos são tragédia, que aí vai trazer, né, uma tensão permanente, um final é, infeliz, né, ou impactante. Uma comédia, que vai ser um texto teatral bem-humorado e que vai trazer algumas sátiras sobre alguns aspectos da sociedade, então vai estar sempre ali dando uma alfinetadazinha de forma bem-humorada. A Tragicomédia, que é um texto teatral que apresenta tanto traços da tragédia, né, traços trágicos, como cômicos. Então, é aquele momento que você fica tenso, mas depois você ri da tragédia. A Farsa, que é um texto teatral curto e cômico, são formados por um ato, tá? E o Alto, que é um texto teatral de abordagem mais religiosa e moralista, tá bom? Bom, a gente tem um exemplo aqui de um gênero dramático, e é um trecho de Romeu e Julieta, do Shakespeare, que aponta o local onde acontece o diálogo entre os personagens. Ato primeiro, cena 1. Verona, uma praça pública. Verona, uma praça pública. Entram Sansão e Gregório da casa dos Capuletes com espadas, broquéis, escudos redondos pequenos. Sansão. Palavra, Gregório, não carreguemos desaforos. Gregório. Não, porque não nos tomaríamos por carregadores. Sansão. Quer dizer que, se nos zangarmos, puxaremos a espada. Gregório. Sim, porém, procura, enquanto viveres, puxares teu pescoço, para fora do nó da forca. Sansão. Bato logo quando bolem comigo. Gregório, mas não bolem tão depressa que sejas levado a bater. Sansão, um cão da família dos Montéquios, bole-me com os nervos. E então vejam que é interessante esse último gênero mais teatral, porque ele aponta ali o lugar, ele aponta a ação que vai ser produzida por cada personagem e vai ditando ali qual é o diálogo entre esses personagens, tá bem? É, Então, a ideia de hoje era partilhar com vocês um pouquinho do que a gente fez, um pouquinho dos escritos que já estão em processo de organização do nosso livro e falar um pouquinho desses gêneros literários aí, que são o lírico, o dramático, deixa eu ver, e o narrativo, né? E a ideia é essa. Eu vou disponibilizar depois, eu vou ver se eu consigo fazer uma edição dessa aula e colocar numa página do YouTube, né, num link do YouTube, para que vocês possam assistir quando vocês estiverem um pouco mais tranquilas, tá bem? Então, desde já eu agradeço, aí vou finalizando por aqui, é, vou finalizando por aqui e vou mostrar aqui para vocês. é, deixar aqui para vocês
nesse finalzinho, uma das músicas que a gente ouviu no último encontro, que é uma música da Aline Callisto, que se chama a Original, e que a gente falou bastante sobre superação, né? No último encontro, e eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa música da Aline Callisto, porque ela faz uma espécie de exaltação, né? A pessoa que a gente é, né? Ela vai contando um pouquinho sobre essa mulher da periferia. Vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui para vocês um pouquinho para a gente finalizar essa essa aula essa aula aqui. E é uma música que eu gosto bastante e agradeço. Vamos nos encontrar aí logo mais no sexto encontro do Ubuntu, né? E guardem essa data, guardem a data do próximo encontro, que vai acontecer brevemente aí. Sigam a página também do Instituto Diversidades, do Festival Ubuntu, para vocês poderem fazer as inscrições bonitinha, direitinho, tá bom? Próximo encontro presencial vai ser na Fábrica de Cultura da Brasilândia e vai ser no dia 4 de agosto. Então, eu espero encontrá-las lá e aí a gente vai ouvir um pouquinho da Aline Callisto aqui para a gente fechar esse encontro. Lá vem ela esnobando requebrado, ai oi. Na descida quem feito seu gingado, ai é. Lá em cima deixou o seu barraco, ai oi. Seu palácio de zinco sem mobília, ai ai. Seu cantinho escondido pra sonhar dores, sonhos que nem sabe explicar, esquecidos no longe do olhar. Mas embora lhe falte tudo isso, a menina parece ter feitiço e encanta quem vê seu balançar, seu balançar, seu balançar, seu balançar. Quando chega lá embaixo ela é a princesa, eu. E a cidade pergunta onde ela mora, yeah. Majestosa ela segue indiferente, eu. E a resposta está no seu gingado, yeah. Seu legado africano e português, um pouquinho de índio e de francês, um mistério que a natureza fez. Acontece que a sábia natureza pôs nela um excesso de beleza que faz todo morro enlouquecer, enlouquecer, enlouquecer. Quando chega lá embaixo ela é a princesa, Yui. E a cidade pergunta onde ela mora, yeah. Majestosa ela segue indiferente, ai oi. E a resposta está no seu gingado, ai yeah. Seu legado africano e português, um pouquinho de índio e de francês, um mistério que a natureza fez. Acontece que a sábia natureza pôs nela um excesso de beleza que faz todo mundo enlouquecer. Seu legado africano e português, um pouquinho de índio e de francês, um mistério que a natureza fez. Acontece que a sábia natureza pôs nela um excesso de beleza que faz todo morro enlouquecer, 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 enlouquecer.